Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para trabalhar, eu e você, por esta preciosa fé, a fé que está nos transformando, a fé que nos fez escapar da corrupção que há no mundo, a fé de Jesus Cristo. Veja, não a fé em Jesus, mas a fé de Jesus. E nós estamos supostos a receber o sinal, e o sinal é a própria vida de nosso Senhor Jesus Cristo no meio da sua igreja, de acordo com Lucas capítulo 17, que essa vinda secreta para o arrebatamento. Veja, Jesus Cristo, o Filho do Homem, está em nosso meio de uma forma secreta que somente o eleito pode saber e pode crer, porque ele disse: o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Quem? Os crentes. Da mesma forma que os crentes do Velho Testamento sabiam que Deus habitava atrás daquele véu de peles de animais, eles não o viam, mas eles criam que Deus habitava atrás daquela pele de texugo, lá onde estava a glória da Shekinah. Veja, e nós sabemos que esse mesmo Deus está aqui em nosso meio. Veja, durante as 7 eras da igreja, ele operou como o sumo sacerdote, como nosso intercessor, como filho de Deus. Mas aqui, no tempo do fim, depois que terminaram as eras denominacionais, ele então muda de ofício para operar como filho do homem. Veja, como filho do homem ele é parente redentor, aquele que pôde tomar o título de propriedade e descer em Apocalipse 10 com esse documento que Adão havia perdido, para devolver à semente eleita a vida, o poder sobrenatural, para trazer o poder da palavra falada. Veja, um filho adotado que podia agora operar como Adão operou no passado e como o segundo Adão operou há 2000 anos atrás, porque ele disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, veja, os mesmos sinais que eu fiz, as mesmas obras e até maiores do que estas. Então o apóstolo São Paulo, pregando aos Efésios, falando sobre sinal, veja, nos dias da vinda do Filho do Homem, a pedra de coroa é Cristo, ela não é nenhum homem, nenhuma organização em particular, ela é o Filho do Homem, a vida literal de Jesus Cristo, através do seu profeta. Veja, antes do grande e terrível dia do Senhor, Deus prometeu que apareceria aqui em forma de um profeta, o profeta Elias. Veja, Efésios capítulo 1, a partir do versículo 12. Com o fim de sermos para louvor da sua glória. Essa é a igreja. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis. Então aqui cabe uma pergunta: como é que eu entro em Cristo? Eu entro em Cristo pelo tremendo batismo com o Espírito Santo. Veja, depois que ouvi essa palavra da verdade, não há batismo com o Espírito Santo sem a palavra da verdade. Veja, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Penhor é a primeira parte do pagamento, então havia mais para vir, havia a plenitude do Espírito Santo para ser derramado sobre a igreja no tempo do fim, para manifestar o sinal. E o sinal é a vida de Jesus Cristo no meio do seu povo, no meio da igreja. Então, o Mamãe pregou uma mensagem muito importante intitulada O Sinal, referindo-se aos dias de Raabe, aquela prostituta gentia, e todos nós sabemos que ela foi predestinada para abrigar, para receber em sua casa os 2 mensageiros, e ela foi predestinada para crer na mensagem da hora, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a sua palavra. Quando os 2 mensageiros chegaram, ela já tinha ouvido da destruição que tinha ocorrido no Egito, e que o Egito tinha sucumbido, Faraó tinha sido destruído com todo o seu exército, toda a sua imponência, com todo o seu poder, e Jericó estava encerrado em casa, com as portas fechadas. Mas a semente predestinada pôde receber a mensagem do dia, a exemplo do eleito,
que é predestinado para receber a mensagem do dia. A mensagem é o sinal. E o sinal é a presença de Deus em nosso meio. E o sinal deveria ser exposto no tempo do fim, para que a igreja pudesse ser aceita. A vida de Cristo no meio do seu povo. Veja, o sumo sacerdote de nossa confissão, o Espírito Santo agora, como filho do homem, operando em nosso meio. Porque o sinal tinha que ser exposto. Do contrário, o sangue não seria aceito. Então a vida literal de Jesus Cristo deveria ser manifesta aqui no tempo do fim, através do ministério de Apocalipse 10:7, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocasse a sua trombeta, o segredo de Deus seria manifestado. Então diz assim o profeta no parágrafo 301, qualquer que conhece algo da Bíblia sabe que aquela prostituta foi predestinada. Ela certamente foi, ela não... Agora, a Bíblia diz, ela não pereceu com aqueles que não creram. Isso mesmo, porém ela creu na mensagem da hora. Veja, e Deus lhe deu um sinal, por meio de seus mensageiros. Disseram, toma um cordão vermelho e escarlate e amarra-o em tua... veja, disseram, recorde, se tu não amarrares o cordão ali, ou deixares ali, pelo qual temos escapado, não seremos responsáveis por nosso juramento. E disseram, se tu estiveres fora dele, nós não somos responsáveis. Oh, que coisa! Veja, Raabe, cada semente predestinada aqui, saia lá e vá procurá-las. Tome seu pai, sua mãe, pois não faz muito que nós saímos debaixo daquele pacto lá no Egito, e tudo que não estava sob o pacto, sob o sinal, pereceu. Raabe, estou lhe dando um sinal, e ele é um sinal, e eu digo, no nome do Senhor, por assim dizer, se você colocar isso, e eu estou familiarizado com isso, com o mensageiro, eu estou familiarizado com o anjo da ira, Josué. Veja, a igreja que crê nessa hora na mensagem do dia, e está identificada com essa mensagem, está expondo o sinal, está expondo a vida. Nesse caso, eu não tenho que carregar o sinal do Messias, mas eu tenho que crer, eu tenho que testificar, eu tenho que mostrar que isso é verdadeiro, que eu estou conectado ao sinal. Veja, ele é um mensageiro destruidor da parte de Deus e eu estou familiarizado com ele. E ele sabe que tem de haver um indicativo do sinal. E penduras isso ali e eu te asseguro. Eu juro, Deus também jurou que o que estivesse fora dele pereceria e tudo que estivesse sob ele viveria. Toda pessoa que rejeitar essa mensagem, rejeitou o sinal, rejeitou o anjo do pacto, rejeitou Jesus Cristo, mas todo aquele que crê está debaixo do pacto, está seguro debaixo do sinal, está seguro pela mensagem do dia. A sua verdade é um escudo, proteção para a semente eleita. 303. E agora é o mesmo juramento hoje, a mesma coisa, vejam, não te deixarei perecer com aqueles que não creem na mensagem. Veja, Ezequiel capítulo 9, 6 anjos com as armas destruidoras saíram para trazer julgamento. No meio deles, um homem vestido de linho. Veja, esse anjo veio selar as testas daqueles que gemiam por conta de todas as imoralidades, sujeira, podridão que estava no meio da igreja. E esse anjo assinalador é o Espírito Santo. Ele é o anjo do pacto, ele é o sinal, ele é a mensagem, ele é Jesus Cristo. Veja, ela tinha ouvido que as obras tinham sido feitas e ela creu. Ela creu no sinal do Messias, ela creu na manifestação do Filho do Homem, ela creu que Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ela estava expondo o sinal. Veja, ela tinha ouvido que as obras tinham sido feitas e ela creu. Mas a respeito, veja, ela e o seu pai e seus irmãos, ou algo assim, foram os únicos que creram em toda a cidade. Ela não era o anjo do pacto. Ela não era o anjo destruidor. Ela creu na mensagem do dia.
ela expôs o sinal, ela creu, ela testemunhou, ela manifestou o sinal. Veja, vem, quão poucos são? Apenas um aqui, outro ali. Uma pequena família sai de um estado, exatamente agora, e aqui estamos relatando fatos. Nós estamos, veja, relatando fatos. Se for para vermos qual é o protótipo, você primeiro tem de ver qual é o tipo. Você tem que ver qual é a sombra. Então você saberá como se parecerá a coisa real. Seu poder foi exposto, o juízo está prestes a se dar. Eles devem crer para serem salvos. Veja, vou repetir, 306. Eles devem crer para serem salvos. Moisés já tinha partido, Josué estava marchando, na frente dele o anjo do pacto, com a espada desembainhada, e aqui agora 2 mensageiros chegam na casa de Raabe. Ela crê na mensagem do dia, ela abriga o mensageiro, ela esconde em sua casa a mensagem. Veja, porque lá fora o julgamento estava prestes a cair. Mas nós agora, amados, aqui no século 21, em 2021, em junho de 2021, o julgamento já está assolando a terra. Veja, praga espiritual, doenças por toda parte. Estamos em meio a uma pandemia, corrupção no governo, corrupção na escola, corrupção na igreja, corrupção na família, corrupção individual. Veja, então esses rapazes entraram lá, esses mensageiros, e apanharam aquela semente predestinada que creu. Veja, ela usou sua casa como igreja para receber esses mensageiros. Eles não os deixaram entrar em suas igrejas. Não, Senhor. Está vendo? Veja, ela estava encerrada dentro de casa. A exemplo da mulher de Sarepta de Sidom, encerrada dentro de casa. Nós também estamos encerrados dentro de casa. É uma hora de lockdown. A igreja reunida agora, pequenos grupos, famílias reunidas ao redor da palavra, crendo no sinal, crendo na manifestação da palavra, crendo na mensagem. Veja, eles não os deixaram entrar em suas igrejas, tampouco deixarão vocês. Eles os expulsarão se mencionarem algo sobre isso. Eles reuniram todos em sua cidade. Eles criam sob o sinal. Isso é igualmente o que devemos fazer hoje. Se você deseja a salvação de algum ente querido, é melhor você fazê-lo entrar agora. Quando a ira de Deus destruiu aquela cidade, aquela grande cidade, o indicativo do sinal guardou sua casa com segurança. Amém? O que foi? O indicativo estava no seu sinal, ou o sinal estava na sua casa, quando o resto da cidade desmoronou. Que foi isso? O que foi isso? Josué, o mensageiro de Deus. Deus mesmo reconheceu a mensagem de seu mensageiro. Amém? Ele provou isso. Ele provou isso. Eles reconheceram a mensagem. Ele reconheceu a mensagem de seu mensageiro. E quando todo o resto da cidade desmoronou, ali estava o sinal escarlate de Raabe sobre a porta. E o resto deles estava morto. A exemplo da viúva de Sarepta de Sidom. Veja, quando Elias chegou em sua casa, ela tinha a farinha e ela tinha o azeite. Ela já tinha o sinal exposto e ela crucificou suas próprias ideias. Quando pegou aqueles 2 gravetos para fazer fogo e colocar sobre aquele madeiro o trigo e o azeite. Veja, então Deus pôde soltar o espírito de profecia, pôde soltar o espírito do mensageiro sobre aquela casa que tinha recebido a mensagem. Veja, você não pode receber o espírito do mensageiro sem primeiro ter a mensagem do mensageiro, o evangelho da nossa salvação, tendo nele também crido, fosse selados com o Espírito Santo da promessa. Irmão, Deus te abençoe. Mande essa mensagem para alguém de sua família que você quer colocar debaixo do sinal. E até a próxima conversa, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.